Boa noite, pessoal! E o pessoal já está entrando aqui para a gente começar mais uma live. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira é dia de live e hoje a gente tem a honra de estar recebendo o Dr. Hélio Vanderlinden, que já está aqui. Vou puxar aqui o Dr. Hélio. O Dr. Hélio é uma referência no Brasil, né? Um neuropediatra, um neurologista infantil, referência que nós temos, neurofisiologista. Boa noite, doutor Hélio. Boa noite, Tatiana. Tudo bem? Como é que você vai? Saudações. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, para mim é uma satisfação falar contigo, um prazer. Que coisa boa. E o doutor Hélio, ele é neurologista infantil, neurofisiologista do Instituto de Neurologia de Goiânia e também do CRER. Além disso, o doutor Hélio, ele fez residência médica e tem especialização em epilepsia pela Universidade de São Paulo. E hoje ele está aqui com a gente para a gente conversar sobre um assunto muito melindroso, um assunto muito sério, que é medicação. Doutor Hélio, olha, o pessoal aqui sabe que eu tenho um filho, né, que vai fazer 9 anos, o Theo Luiz. E o Theo Luiz, quando a gente foi implementar a medicação, eu fiquei com muito medo, né, com bastante medo. E eu acho que esse medo que eu tive, muito provavelmente, grande parte dos pais também tem, né? Então, hoje vamos falar então de medicação e daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho da síndrome de Dravet em homenagem ao dia de hoje. Claro, vamos sim, com Hoje, certeza. dia 23 de junho, é o Dia Mundial da Síndrome de Dravet, né? Para quem não conhece a síndrome de Dravet, o doutor Hélio depois vai falar um pouquinho dela, né? Que está ali ligada à epilepsia. E a gente vai estar falando disso aqui também, tá bom? Então, vamos começar, porque muita gente quer saber, doutor Hélio, medicação faz parte mesmo do tratamento de autismo? Bom, Tatiana, a medicação não faz parte do tratamento, né? Então, isso é sempre uma dúvida muito comum, que quando as pessoas chegam em consultório buscando um diagnóstico e também um tratamento, existe muito aquela falsa expectativa, né, de que uma medicação pode resolver todos os problemas, né? E a medicação ela não é, digamos, indicada em boa parte do tratamento do autismo, porque, como você sabe, o tratamento do autismo ele é multidisciplinar, com múltiplas terapias, né, principalmente baseada na ciência da análise do comportamento. Mas a medicação ela pode ajudar, né? Então ela é indicada como coadjuvante do tratamento. Eu sempre falo com as famílias assim, é como se a medicação ajudasse seu filho a chegar num determinado caminho. É como se fosse uma ponte, mas uma ponte provisória, em que ele vai atravessar para chegar àquele caminho, enquanto o processo terapêutico vai, digamos assim, construindo uma ponte mais duradoura. A partir do momento de que essa ponte duradoura estiver construída, a medicação pode ser retirada, né? Então, ela é muito importante em alguns cenários, principalmente para trazer melhora na qualidade de vida da criança, da família, mas eu diria que principalmente para que essa criança possa se beneficiar do tratamento. Porque muitas vezes não adianta, assim, os terapeutas ficam quebrando a cabeça, ficam tentando mil técnicas, né, para fazer a criança engajar, e muitas vezes existe uma comorbidade, que a gente vai falar, que atrapalha isso. E se você não tratar essa comorbidade, a criança não avança de jeito nenhum no tratamento. Doutor Hélio, muito se fala o seguinte, que a medicação não é para o autismo, né? Afinal de contas, a gente sabe, Isso. não existe medicação para o autismo, mas para as comorbidades. Quais Isso. são as principais comorbidades que precisam ser aí medicamentadas? Foi bom você ter falado nisso, né, Tati? Porque, assim, quando a gente fala no tratamento medicamentoso, quando a gente fala na comorbidade, a gente não está falando, assim, naqueles sintomas que a gente chama de sintomas cardinais do déficit do autismo, né? Que basicamente são aqueles déficits sociais, o atraso na comunicação, aqueles padrões de comportamento estereotipados, restritos, enfim, que todos nós já conhecemos. Até hoje, não existe uma medicação que haja exatamente nessa fisiopatologia, vamos dizer assim, que haja na bioquímica da cerebral relacionado às questões sociais. Existe medicação em estudo,
né? E eu estou muito animado, e quem trabalha com autismo assim está esperançoso que isso possa um dia ser realidade. Algumas medicações elas estão sendo estudadas, algumas com resultados bem interessantes, já publicados, que podem ser considerados um tratamento para os sintomas cardinais, os sintomas base do autismo. Mas isso hoje não é uma realidade, né? A gente está lidando com estudo, e medicação que está sendo estudada a gente ainda não pode prescrever na prática. Bom, dito isso, onde é que a gente usa a medicação, né? Então, são a tal das famosas comorbidades. O que são comorbidades? São situações, né, médicas, transtornos que acontecem em associação com aquele transtorno maior. Então, a gente está lidando aqui com um transtorno maior que é autismo, mas é muito comum que as comorbidades venham com associação com autismo. Tem vários estudos, assim, recentes até, teve um agora recente que saiu na Lancet Psychiatry, que exatamente ele faz uma meta-análise e elenca as principais comorbidades, né? E a principal comorbidade relacionada ao autismo é, sem dúvida, o TDAH, que era uma coisa que a gente não fazia diagnóstico no DSM antigo. Esse DSM agora a gente permite, né? Existe uma celeuma sobre é possível diagnosticar TDAH, né, dentro do autismo, mas hoje se sabe que sim. Alguns estudos apontam assim de uma prevalência que vai de 30 até 80%, né? Quer dizer, pois eu vi os últimos números, eu fiquei estarrecida. Quase todo mundo, né? Então, você deixar de ter essa oportunidade de tratar uma criança que tem um déficit de atenção, e se você melhora o déficit de atenção, melhora a concentração naquela atividade, você está deixando de fazer uma coisa super importante, né? Eu diria também, Tati, assim, até voltando mais um pouco, assim, até sendo um pouco assim, polêmico, mas eu diria que uma das principais indicações, infelizmente, da medicação no nosso meio, não só no nosso meio, no mundo inteiro, é a falta de terapias adequadas. Com certeza. Então, se você não tem um tratamento adequado, se aquele tratamento não entra precocemente, e a terapia vai tratar aqueles sintomas principais do autismo, a criança acaba desenvolvendo, né, alguns comportamentos problemáticos, né? E a ausência das terapias faz com que ele acabe criando, né, comportamentos problema, muitas vezes para se comunicar, muitas vezes para se expressar, e aí esses comportamentos problemas vão aumentando, né? E a gente sabe que a origem disso, né, não é uma coisa biológica, né? É uma coisa que é a ausência de um tratamento correto. Tem um estudo agora recente, assim, que saiu agora na Pediatrics 2020, nos Estados Unidos, que é o berço, vamos dizer assim, da terapia comportamental, ABA, mostrando que 34 a 35% dos pacientes com autismo que fazem terapia comportamental, e ainda assim numa carga horária bem aquém do que é necessário, né? Então, isso não acontece só no Brasil. Mesmo no país do primeiro mundo, a gente vê até lá que a gente acha que todo mundo tem tratamento, não tem, né? Então, a ausência, né, de terapias, eu diria que faz com que as famílias cheguem para ter alguma resposta, né? Então, assim, eu quero ter paz, eu quero que ele fique quieto, eu quero que ele concentre no que eu estou falando, eu quero que ele siga a instrução. E muitas vezes a gente sabe que isso não vai ser conseguido com medicação. E aí é uma outra coisa interessante, né, que a gente tem que discutir, né, que são a falsa expectativa em relação à medicação. Tratar comportamento problema, tratar aqueles comportamentos problemas que são aprendidos, né, ao longo dos anos, isso não é com medicação, isso é com terapia, com intervenção adequada. Todo comportamento, né, Tati, ele tem uma função, né? Você sabe, sim. Eu sou casado com uma analista do comportamento também. E mesmo comportamentos problema, né, comportamentos disruptivos, comportamentos agressivos, né, muitas vezes, quando o terapeuta vai lá na sua casa e vê aquele comportamento e faz o que se chama uma análise funcional, né, para identificar quais são as causas do comportamento, sempre existe uma função. Né? Seja ele, mesmo comportamento disruptivo, seja ele para chamar atenção, controle, manter o foco dessa atenção e até mesmo autorreforçador, né? Aquela Sim. velha história assim, não, meu doutor, mas ele faz do nada. Ele, de repente, ele dá um tapa ou ele se bate, né?
E aí a gente faz um paralelo também com uma estereotipia, né? Que não é a própria estereotipia também tem uma função, né? Que é autorreforçadora, sensorial. E eu sempre falo para as famílias assim, olha, se o teu filho ele chega assim em alguém e dá um tapa, e isso nitidamente é para chamar a atenção, não existe remédio que vai deixar ele sem essa vontade, entendeu? Para Uhum. a gente conseguir que ele pare de fazer esse comportamento, a gente precisa chegar numa dose tão alta que ele vai ficar sedado, né? E não é isso que a gente quer. Então, a medicação ela deve ser usada de maneira bem criteriosa, mas é super importante falar para as famílias exatamente o que esperar de cada medicação. E nunca fazer o que é muito comum aqui no Brasil, né? Porque é muito mais fácil assim o médico simplesmente prescrever uma medicação e não gasta tempo conversando, identificando qual é o comportamento problema, dizendo qual é o tratamento mais adequado. E aí a família sai com uma prescrição com a falsa impressão de que tudo vai ser resolvido, né? Nessa situação do autismo, muitas vezes isso não é a resposta. Mas eu vou voltar aqui para as comorbidades, né? Ok, Então, vamos lá para as comorbidades. as principais comorbidades que acontecem no autismo, assim, primeiro, eu já falei, né, que é o comportamento agitado, agressivo e autolesivo. Né? Então, esse, diria, é o que traz, é o que chama mais atenção e que, diria assim, traz grandes problemas assim no dia a dia. Mas enfatizo, né? Muitas vezes esses comportamentos eles são aprendidos ao longo do tempo. A medicação tem um efeito, diminuir a ansiedade, mas como eu falei, ela não vai mudar exatamente aquela vontade daquele comportamento. Então é importante que só a medicação não é o suficiente, tem que ser medicação e terapia. TDAH, né? Então, como eu já falei, uma prevalência super alta nos últimos estudos. Transtorno de ansiedade generalizada. E aí, Uma doutor coisa... Hélio, como é que faz com essa criança que é autista, tem TDAH e é ansiosa? Como que a gente vai dar uma medicação para TDAH se ela é ansiosa? Isso é uma dúvida super comum e às vezes um dilema para a gente responder. Né? Então, eu vou te dar um exemplo assim, de uma coisa que é super comum, que é o TDAH. Né? Vamos sair um pouquinho do autismo. É muito comum que o TDAH no adulto, ele nunca vem, não está sozinho. É o TDAH ao longo da vida, vem sempre com ansiedade, vem sempre com depressão, vem sempre com outros transtornos. Já foi mostrado em estudo que quando você faz o diagnóstico de TDAH no adulto, com ansiedade, não adianta você dar Ritalina ou Venvance. Você tem que tratar Uhum. primeiro o transtorno da ansiedade. Só depois é que você trata o transtorno de déficit de atenção e Sim. hiperatividade. Já na infância, muitas vezes ali aquela criança que já é maiorzinha, 9, 10 anos, já tem um pouco de transtorno de ansiedade. Os estudos apontam que você deve primeiro tratar o déficit de atenção, ainda há um limite para isso. Porque muitas vezes o transtorno da ansiedade ele vem secundariamente a um mau desempenho escolar, a uma baixa autoestima. É sempre um Uhum. dilema a gente definir que até que nível a gente pode fazer essa conduta. Geralmente em criança pequena, onde o sintoma do déficit de atenção é mais importante, a hiperatividade, quando você trata corretamente e esses sintomas melhoram, melhora o transtorno da ansiedade, porque a criança começa a ir bem na escola, começa a receber elogio, a autoestima aumenta, tá? Mas muitas vezes, quando é já um adolescente, a conduta é igual à do adulto. Agora, você imagina ainda essas duas coisas dentro do autismo. É um Pois é. dilema, realmente. É um dilema. Mesmo que a criança não tenha ansiedade, tenha déficit de atenção e seja autista, muitas vezes quando você dá o psicoestimulante, né, que é a classe de medicações da Ritalina, do metilfenidato, desculpa eu falar o nome genérico, e a lisdexanfetamina, que são as duas opções do mercado, muitas vezes a criança autista ela pode não responder tão bem como uma criança que tem TDAH puro. Então, isso já é um fator de empecilho. Então, habitualmente, quando a criança tem múltiplas comorbidades, a gente, primeira coisa, evita usar logo psicoestimulante. A gente prefere tratar inicialmente o transtorno de ansiedade e até mesmo usar medicações como risperidona, que pode ser usada também no TDAH, como segunda ou terceira escolha. A gente entra primeiro para dar uma baixada nessa irritabilidade, nessa inquietação, e às vezes a gente pode entrar também com um psicoestimulante para tratar o déficit de atenção. Eu falo que nessas situações, a própria risperidona ela serve também como um ansiolítico. E você não tem que usar especificamente um ansiolítico, um antidepressivo para criança que tem autismo, porque muitas vezes não costuma funcionar. O uso de inibidor de recaptação de serotonina é sempre problemático no uso no autismo.
Sim, sim. Estão perguntando aqui, doutor Hélio, tenho várias perguntas aqui, né? E uma delas é o seguinte, já que a gente está falando de TDAH, é verdade que o irmão do autista mais novo, ele pode ter TDAH? Olha, antes do doutor Hélio responder isso, eu vou falar que essa pergunta feita aqui em casa é uma afirmação. Agora, me Aham. diz, doutor Hélio, como é que é essa questão das comorbidades junto aos irmãos? É. Tati, olha só, a gente sabe, né, que o autismo tem uma forte, ele é genético, né? E últimos estudos também populacionais assim mostraram que ele também, além de genético, ele tem um alto índice de hereditariedade, assim, herdabilidade. E, e é importante que essa fisiopatologia toda complexa do autismo, né, ela tem uma base genética, né? Ou seja, já tem mais de 200, 300 genes relacionados à fisiopatologia do autismo. Muitos desses genes também estão implicados em outras patologias psiquiátricas, né? Dentre elas, a TDAH também. Ou seja, dentro de algumas situações psiquiátricas, né, existe um elo comum, né? Uma gênese inicial. É como se, em algum momento, um fosse para um lado, por alguns motivos, né? Que isso é tudo objeto de estudo, e outro vai para uma outra direção, né? Tanto é que muitas vezes existe aquela coisa bem comum no consultório que a gente não sabe em que terreno a gente está pisando, né? Então, assim, aquela criança entre 1 e 2 anos que é extremamente agitada, desatenta, que não foca, e aí por não focar, não interage bem, e aí você fica extremamente na dúvida, né? Se você está lidando com uma criança que tem autismo ou se tem TDAH. Eu diria que uma das coisas que mais confunde autismo são crianças que vão evoluir para um TDAH, né? Porque o diagnóstico mesmo base do TDAH é feito em crianças maiores, 5, 6 anos. Então, muitas vezes, crianças que vão evoluir para um TDAH e têm ainda um transtorno de linguagem. Essa associação transtorno de linguagem com candidatos a TDAH, vamos dizer assim, ela confunde muito com autismo. Porque exatamente por essa desatenção, essa perda de foco, essa coisa de fazer só o que quer tal, muitas vezes a criança não interage bem por conta disso. E aí, por não falar também, leva-se sempre a pensar nisso. Então, é muito comum, às vezes, a gente seguir essas crianças que a gente não está muito seguro do diagnóstico quando vê um TDAH, vira um TDAH. A socialização melhora muito rápido, assim, em termos de quando começa a fazer terapia, né? É diferente de um quadro de autismo mais certo, assim, em que acontece melhora, mas não há aquele desabrochar tão rápido, né? Então, eu diria que existe uma base genética, né, em comum em boa parte desses transtornos do desenvolvimento da infância e algumas situações, né, que pode entrar ambiente, epigenética, pode direcionar um caminho ou outro. Entendi. Doutor Hélio, agora nessa época de pandemia, aumentou aí a necessidade de estar medicando esses meninos? Aumentou, né, Tati? Olha só, gente, aumentou, a terapia diminuiu, aí a gente É, vai ter que aumentar a medicação, né? foi aquilo que eu falei, né? A ausência de terapia, né, aumenta muito as demandas, né, por conta de tudo, né? Tem que lembrar também, né, que principalmente aquelas crianças que já estavam com uma rotina estabelecida, uma carga horária bem estabelecida, né? E eles são muito rotineiros, tem uma adesão a rotinas, a gente sempre brinca, né? Às vezes são as férias que são problemáticas para a gente, né? Porque sai da rotina e tal. Então, você imagina numa situação completa de isolamento social, onde acaba aulas presenciais, né, que é uma fonte muito intensa e produtiva assim, de interação social com uma escola, e você tem que deixar uma criança que tem autismo ou comorbidade com TDAH na frente de um computador. Se fosse para ver desenho, ou se fosse para jogar, a atenção ia ser ótima, né? Hiperfoco total, É, né? mas para ficar vendo coisa de escola tal, é bem complicado manter a atenção, né? E, evidentemente, né, a chance de a criança ficar mais à toa, sem demandas, ela aumenta, né, numa situação dessa. A gente super entende, né, que houve uma explosão assim, do aumento do uso de tela, né, nessa situação, porque as famílias também têm que trabalhar,
muitas vezes não tem com quem deixar, tem que conciliar um home office em casa, né? Um home office, e muitas vezes a tela entra, né, como um apoio, né? Então a gente entende essa situação, mas a gente sabe quanto a tela em excesso é uma fonte assim de estresse, né? Aquilo ali é ultra estimulante, né? Com ultra sensorial, com muitos estímulos, e aquilo deixa a criança realmente com uma certa irritabilidade, né? E agora, uma outra coisa que é super importante falar, Tati, assim, talvez assim na pandemia, fazer uma certa reavaliação, né, sobre o processo terapêutico geral. Né? Eu acho que essa pandemia trouxe um ensinamento muito para os terapeutas, né? Sim, Então, para assim, todos nós, né? mas eu vou chegar num ponto assim específico, porque você vai me entender. Assim, a gente sempre acha assim que aquele terapeuta que tem um domínio muito bom sobre o paciente, né, independente de qualquer idade, né, e a gente faz inúmeros elogios, né? Nossa, a gente, puxa, mas que terapeuta bom, tal. Ele domina, ele consegue, a criança fica 3 horas do aba funcionando, tal. Mas aí tem um problema, né? Que é o paradoxo, né? Quando a criança ela funciona só com aquele terapeuta, né? E é o que a gente chama de controle restrito. E a gente ouve tantos pais falarem isso. É isso. Então, assim, ou é só com aquele terapeuta, ou é só assim, na terapia ele funciona. Mas quando sai da terapia é um desastre. Então, por isso, né, é mais uma coisa, né, que a gente tem sempre que enfatizar. Né? O tratamento, ele não é dentro da caixinha. Ele não é só realmente terapia dentro de mesinha, na mesinha. É fundamental, né, trabalhar a própria família também, ensinar a família. Né? E para isso, aí não é papel do terapeuta, aí eu acho que tem que haver engajamento da família. Tem famílias que têm uma certa resistência, né, de participar, assim, de entender, né, como funciona, né, a terapia comportamental, né? E aí muitas vezes a coisa não funciona. E aí é fundamental que a família esteja engajada também, né? Com Porque certeza. isso o terapeuta é função do terapeuta. Ele tem que fazer isso, né? O terapeuta ele tem que engajar, tem que sentar com a família. Olha só, vamos elaborar estratégias aqui. Porque o terapeuta bom é aquele que não é necessário. É um paradoxo. Aquele que trabalha pouco. A Nise sempre fala isso comigo. Ó, o terapeuta ele não pode ser imprescindível. Né? Porque se ele é imprescindível, está acontecendo alguma coisa errada. Né? O que a gente quer é haver generalização. O que a gente quer é que a criança funcione em vários ambientes. É lógico que isso é um processo. Né? Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Existe uma escadinha que tem que ser subida. Mas isso é fundamental acontecer, né? E aí essa pandemia trouxe à tona muito disso, né? Famílias assim, não, você tem que voltar, né? Ele só funciona com você, você tem que vir aqui. Então isso é uma realidade, né, que trouxe muito à tona essa pandemia. Eu acho que é interessante falar sobre isso. Sim, mas, doutor Hélio, conta aqui pra gente quais são os principais medicamentos utilizados hoje no Brasil com relação aos autistas. Tati, assim, antes até de entrar especificamente na medicação, eu acho que vale uma palavrinha aqui nos transtornos do sono, né? Então, assim, o transtorno do sono... Que tem tudo a ver com os nossos meninos, né? É uma coisa muito comum, né, no autismo. Estudo recente agora também, em 2020, mostrou que é um trabalho da Academia Americana de Neurologia. Ele lançou uma diretriz, né, um guideline para manejo do transtorno do sono na população autista. E a prevalência é bem alta, né, 60% até 80%. Vale a pena explicar assim, para as famílias, assim, até porque uma das coisas que muito é utilizada hoje é a melatonina, né? E todo mundo fala, não, mas por que melatonina? Né? Então vamos lá. Existem duas coisas dois hormônios que regulam o nosso ciclo vigília e sono. Né? Então vamos começar na hora que a gente acorda. Né? Quando a gente acorda, a gente precisa de energia, a gente precisa daquele upgrade assim na cabeça, e isso naturalmente, fora o nosso café, né? Mas naturalmente existe uma coisa dentro de nós, né, que é o cortisol, né? Esse cortisol, que é produzido pelas nossas glândulas suprarrenais,
ele é o que faz você ter energia, ir para frente, acordar, ficar alerta, ativo, tal. E esse cortisol ele tem um pico, né, que vai meio-dia, tal, e ele começa a baixar no meio da tarde e ele cai quando começa a escurecer. A partir daí, a melatonina começa a crescer no nosso sangue, produzido por uma glândula que a gente tem no meio do cérebro chamada pineal. E ela produz, a gente começa a produzir esse hormônio, esse neurotransmissor, com o escurecimento, né? E aí esse hormônio é o principal ator que vai preparar o nosso cérebro para a gente adormecer. E alguns estudos de fisiopatologia do autismo mostraram que muitas crianças têm alterações não só na quantidade de melatonina, mas também nos genes que regulam esse metabolismo da melatonina. E a melatonina, ela tem as pessoas têm aquela falsa impressão que ela é só para induzir o sono, mas ela tem uma função da manutenção da arquitetura natural do sono. Então, e aí entra uma outra situação que envolve até tela, né? Aquilo que a gente já falou, né? A gente precisa de uma certa diminuição da luminosidade para produzir melatonina. E o que é que acontece hoje no mundo? Tela. iPad para o menino à noite, né? Coisa mais aí, errada do mundo, um iPad à noite. E aí televisão, iPad, celular e tal. E aí a criança não dorme, né? E aí ninguém sabe por que é, né? Então, talvez os transtornos do sono, que é uma coisa que eu também me dedico muito, assim, é uma outra coisa, assim, que é igual àquela questão do comportamento disruptivo que eu comentei com você. São coisas que a gente precisa ensinar as famílias a higiene do sono de maneira muito precoce, né? Então, da mesma forma que a gente trabalha o tratamento precoce para evitar problemas de autolesivo, de comportamentos inadequados, comportamentos problemáticos, é super importante a gente ensinar as famílias como a criança deve dormir. Quando a gente nasce, né, Tatiana, o recém-nascido, você sabe bem, já passou 2 vezes por isso, ele tem aquele ciclo, né, que dura 3, 4, 5 horas, né? Quer dizer, fica acordado, mama, aí faz cocô, faz xixi, suja a fralda, a mamãezinha vai, dá um banhozinho nele, dorme. Aí dorme 2, 3 horas, acorda e continua. Então ele vai fazendo esses ciclos de 4, 5 horas, às 24 horas do dia. É o que a gente chama de sono polifásico, ou seja, várias fases no decorrer do dia. A própria natureza e a biologia e a melatonina, ela vai transformando esse sono polifásico da seguinte maneira que eu comentei com vocês sobre a ação da melatonina. Esse sono vai ficando maior durante a noite e vai diminuindo durante o dia. Então a criança vai passando a ter cochilos menores durante o dia e vai condensando mais o sono noturno. Isso vai acontecendo de maneira natural, tá? Porém, se a gente não der um empurrãozinho nisso, a coisa pode estacionar. E aí, Entendi. é por isso que muitas das insônias, e aí eu extrapolo para qualquer criança, e não só no autismo, são o que a gente chama de insônias comportamentais. São as insônias causadas por um problema de falta de higiene do sono e falta de orientação. Então, eu vou dizer assim, qual é uma coisa principal aqui que acontece em nós, latinos, né, brasileiros, que gostam dessa coisa do abraçar, do ninar, né? É fazer a criança dormir no colo, balançando. E ainda mais balançando. Né? Então, você imagina, a criança está acostumada a dormir no colo, balançando, né? Quer dizer, ainda tem um embalo. Uhum. Aí ela dorme, beleza. Aí a gente coloca ela no berço, na cama. O sono, quando a gente entra no sono, as primeiras 2, 3 horas é uma delícia. A gente entra em sono profundo. A gente rapidamente entra em sono profundo e aí permanece em sono profundo durante 3 horas. Mas o sono não é assim a noite inteira. O sono ele tem vários ciclos. E aí essa primeira superficialização acontece. A criança pode fazer um sono REM, que é aquele sono que a gente sonha e fica batendo os olhinhos. É onde a gente está sonhando. E a partir daí ele fica fazendo esses ciclos mais curtos. Cada vez que ele superficializa o sono, ele pode despertar. E é nessa hora que o cérebro dele diz assim para ele: uai, mas o que me fez dormir foi o balanço, foi o contato, foi aquela coisa gostosa, aquele ninar. Eu quero de novo. Pá, começa a chorar, né? E aí o que a família faz? A mesma coisa, né? E aí peito, né? Amamentação, tal.
Então, é lógico que existe uma idade que a criança precisa ainda mamar, evidentemente, né? Mas chega uma certa idade, né, que isso não acontece, essa necessidade fisiológica vai diminuindo. Então, se a gente não der um empurrãozinho, né, para essa natureza agir, muitas crianças vão ter esse sono entrecortado, entrecortado, entrecortado. E um dos grandes vilões disso é aquele início de sono errado, né? Então, a gente ouve várias histórias, né, de gente que fica balançando, ou então põe a criança no carro, né, para dar E uma vai dar uma volta. voltinha. Eu tenho muita amiga que faz isso, viu? Eu não Então, cheguei a Tati, fazer, não, mas conheço muita gente que faz isso. nossa, isso é muito comum. E assim, Tati, isso é muito sério. Assim. Eu já recebi mães assim completamente assim desesperadas, né, que chegam com crianças com 3 anos de idade no consultório, que é a criança assim chutando bola, desenvolvimento excelente, né? Porque por mais que aquele sono entrecortado seja, ela dorme de dia, 2, 3 horas, mas a mãe tá um caco, né? Então tá cansada, tá deprimida porque não dorme, né? Então, isso é super importante trabalhar com o antecedente, né? Com a prevenção, tá? Dito E a isso, prevenção é lá quando o neném nasceu. é isso aí. É isso aí. Gente de Deus. A encantadora de bebês não me contou É. isso. Hoje em dia, né, tem profissionais que fazem, né, consultoria de sono e tal. É uma coisa interessante. Tem um autor, que um dos maiores estudiosos no sono nos Estados Unidos, se chama Richard Ferber. E nos Estados Unidos é muito comum, o nome dele virou verbo, né? Então é comum as pessoas falarem assim: eu estou ferberizando meu filho. Ferberizar é uma técnica que não é muito pra gente, porque a gente não aguenta fazer isso, é uma coisa muito chocante. Que é simplesmente, se a criança fisiologicamente ela não precisa comer, se a criança fisiologicamente ela já tem condição de dormir a noite inteira, nós vamos deixar ela chorar a noite inteira. Então, isso é uma prática comum lá nos Estados Unidos, né? As pessoas estão ferberizando a criança, dá certo. Depois de 3 dias chorando, se esgoelando, ela acaba dormindo. Mas a gente faz uma coisa mais gradual, a gente vai fazendo uma extinção desses comportamentos inadequados gradualmente. O Mas dito isso, pediatra do meu filho falava assim: deixa chorar. O é, máximo que vai acontecer é o vizinho chamar o conselho tutelar. Eu acho que tá bom. mas dito isso, né, de fato, a melatonina tem sido uma excelente escolha, uma excelente medicação, uma coisa que ainda bem que hoje a gente tem disponível no Brasil através das farmácias de manipulação e tem tido realmente não só na prática clínica diária, mas estudos apontam para bons efeitos assim nos transtornos de sono, e não só na parte de indução do sono, que é mais comum, mas até mesmo na manutenção de um sono saudável. A Tá, melatonina, né? a melatonina, é. Tati, então assim, como você perguntou, né, a gente tem que dividir um pouco a resposta, né? Então, para tratamento de transtornos disruptivos, violentos, agressivos, as duas medicações que são liberadas pelo FDA e, consequentemente, a gente usa isso, né, que são o risperidona e o aripiprazol. Né? Eles têm uma indicação precisa, são liberados, os estudos mostram evidências realmente robustas para essa situação. Cada comorbidade tem uma sua particularidade. O TDAH tem essa particularidade, assim, não é toda. Eu adoraria que a criança que tivesse autismo, com autismo respondesse tão bem assim como as crianças com TDAH. Mesmo as crianças com TDAH tem uma parcela que não responde bem ao psicoestimulante. A gente tem que fazer o contrário, usar risperidona e outras coisas, né? Mas os psicoestimulantes ainda são uma tentativa. Mesmo no autista, quando responde, responde bem, né? Mas Sim. pode ser que não responde, às vezes ele fica pior, né? Às vezes fica muito agitado, agressivo e tal. O Neuleptil, ele entra nesse, é um É, desses dois aí? não, o neuleptil Não, né? ele chama periciazina, ele é da mesma classe, vamos dizer assim, do aripiprazol, da risperidona, são os antipsicóticos, né, os chamados também de neurolépticos. Eles agem de maneira geral bloqueando a ação da dopamina em algumas regiões do cérebro que estão mais hiperativas, vamos dizer assim, no autismo. E só que o neuleptil, a periciazina, é uma molécula mais antiga, mas ela é muito usada aqui e até eu uso também, porque ela é bem sedativa. E muitas crianças que têm transtorno do sono que não respondem bem com a melatonina podem responder bem ao neuleptil.
né? Mas aí ele entra muito mais como uma medicação sedativa, Tati. Então a gente deve evitar. O neuroleptil ele não costuma ser muito bom para o comportamento, né? Exatamente porque ele dá muito sono, né? Então, ele é da classe ali lá da época ainda do Aldol, sabe? Das medicações dos primeiros, digamos assim, neurolépticos. E ele tem que ter mais cuidado, né? Com mais manejo, porque existe mais chance de ter efeito colateral. Ao contrário que a melatonina, que tem um pouco risco de efeito colateral. Ah, Entendi. O pessoal está perguntando muito aqui, doutora, a respeito desse uso prolongado do aripiprazol. vamos lá. Ah, toda medicação é uma decisão que tem que ser tomada no consultório, né? Com o seu médico. Ah, e lógico, não adianta só o médico tomar a decisão. É aquilo que eu falei, né? Os terapeutas têm que dar esse feedback também. Eu estou cansado de trocar ideia com os terapeutas, né? Para ver exatamente, né? As demandas, né? Então, a gente já conseguiu melhorar a qualidade de vida de muita gente, assim, por conta desse contato que é feito com os terapeutas, para exatamente saber o que está acontecendo no consultório, o que está acontecendo na terapia, né? Então, muitas vezes falam, doutor Hélio, talvez seria interessante, né? Porque não está dando, a desatenção é muito grande. Então, essa decisão é feita em conjunto, né? A partir do momento que a gente estabelece o uso da medicação, a gente tem que explicar, né, quais são os efeitos esperados da medicação e quais são os possíveis efeitos colaterais. Tati, não existe medicação sem efeito colateral, né? Não Todas as existe, né? medicações têm efeitos colaterais, inclusive canabidiol, já vi que já surgiu perguntas, a gente pode falar. Já, eu deixei o canabidiol mais para o finalzinho aqui, porque é polêmico, né? A gente vai falar sobre isso. Então, quais são, como a risperidona e o aripiprazol são os mais utilizados, eu acho que é o que o pessoal mais quer saber, né? A gente tem que ter realmente algum cuidado, porque pode dar ganho de peso, principalmente a risperidona, muito menos o aripiprazol. O aripiprazol às vezes dá o contrário, dá anorexia, né? Diminui um pouco o apetite. Mas a risperidona, eu diria que a grande dificuldade tende a ser o aumento do apetite que há e a criança Doutor pode... Hélio, quando o Theo estava tomando risperidona, ele estava ficando igual um leitãozinho. Eu sei. Ele estava ficando muito gordinho. Pois é. E é uma voracidade, né, Tati? Não é simplesmente um aumento do apetite, assim, é uma compulsão alimentar. Né? Eles não têm aquele freio, né? Vão comendo. O menino, se deixasse, comia os rebocos da parede. Tava um negócio esquisito. Então, assim, a gente tem que entrar com a dose pequena, né? E tentando encontrar exatamente aquilo que nenhum livro vai explicar, né? Aquelas comunicação, né, com a mãe, com o pai, exatamente o que trouxe um benefício, mas sem efeito colateral, né? Quando a gente começa a usar doses mais altas, evidentemente que os riscos de efeitos colaterais aumentam, né? Então aí vai alterações da parte metabólica, aumento de colesterol, risco de diabetes, aumento da prolactina, né? Prolactina é um hormônio relacionado à parte de contração e produção de leite, né? Pela mãe que está amamentando. Mas é um hormônio também que faz parte do metabolismo cerebral, né? E às vezes a prolactina mais alta pode ter uma alteração da prolactina. Só que muitas vezes existe um nível aceitável, né? Então é até meio polêmico. Alguns pedem prolactina no sangue ou não, outros vão só acompanhando fisicamente, vamos dizer assim. Porque se você pedir prolactina para todo paciente que está tomando risperidona, ela vai dar um pouco alto. Então a gente tem que saber exatamente, assim, existe um nível meio aceitável, né, que a gente mantém. A partir daquele nível mais perigoso, a gente pensa em tirar ou então trocar. O aripiprazol, ele tem um pouco menos de efeito nessa parte metabólica, mas eu diria que ele está em curva de aprendizado, né? Então toda medicação ela tem, depois que é lançada, né, ela entra no mercado, então as pessoas vão pegando mão e vão conhecendo os efeitos colaterais, né? E vão pegando mão para canetar. Teve muita droga que saiu no mercado e depois de lançada se descobriu efeitos colaterais e até precisaram ser retiradas, né? Então eu diria que o aripiprazol está neste caminho. É uma excelente medicação, mas a prática clínica faz assim, ó, ainda não dá para dizer assim quem é que vai responder bem a risperidona, quem é que vai responder bem o aripiprazol. A gente vai jogando, né, com essas duas possibilidades.
Dito isso, que tem essas duas medicações disponíveis no mercado, é só isso? E se ele não controlar com risperidona, se ele não controlar com aripiprazol? Existem outras opções, mas aí entra naquilo que a gente chama off-label, né? Que é a medicação que é fora de bula, né? É uma indicação em que não há estudos. Mas existe, isso é muito comum na prática clínica. Quer dizer, existem medicações que estão no mercado há muito tempo, que são seguras, muitos médicos sabem lidar, e a gente acaba utilizando em situações mais dramáticas, tá? Então, eu diria que faz parte da monitorização, né, de efeitos colaterais, efeitos adversos, o uso dessas medicações, eventualmente fazer alguns exames laboratoriais para acompanhar. Fora isso, ficar atento, né, sobre essas questões, principalmente da parte metabólica e também do ganho de peso. E quando a criança, quando o autista, ele começa a utilizar essas medicações, doutor, é para sempre? É bem comum essa pergunta, né, Tati? Causa uma É, dependência? é. E é fundamental a gente explicar, né? Existem alguns momentos assim que a medicação ela pode ajudar bastante, né? Existe uma janela ali, né? Essa janela ela pode ser temporária. Então, por exemplo, né, eu vou dar o exemplo do Davi, meu filho, né, não sei se todo mundo está acompanhando, sabe, eu também tenho um filho autista. E ele chegou um momento que a gente teve que entrar, né? Então ele usou 2 anos a risperidona e foi um marco, assim, né? Quer dizer, é notório, né, como fez bem para ele, né? Diminuição de agitação psicomotora, até estereotipia melhorou, e comportamento muito agitado, perda de foco e tal. E aumentou o peso dele, né? A gente teve que ficar monitorando. Mas a gente viu, né, que parece que aquilo ali não está mais fazendo efeito, parece que ele já adquiriu uma certa maturidade. E a gente conseguiu retirar. Então hoje ele não toma mais nada, né? Então a medicação ela não é uma sentença, né? Não quer dizer que você vai ter que tomar a medicação durante a vida inteira. Eu sou muito tranquilo assim com as famílias que eu acompanho, principalmente quando estão usando a medicação, né? Ninguém conhece mais o filho do que os pais, né? E Com principalmente a mãe, certeza. né? A mãe sabe tudo, né? E ela conhece todos os efeitos, alguns detalhes assim do que estão acontecendo com a criança, né? Então essa troca de informações é muito importante. E eu sempre falo assim para as famílias, olha, vocês depois de um certo tempo, tá lá tomando medicação 2, 3 anos, tá bom. Vamos começar a fazer um teste, vamos fazer uma diminuição bem gradual para ver se isso está sendo necessário. Muitas vezes a terapia avançou, criou-se aquela ponte temporária e essa medicação aí está de gaiata, não está precisando sendo mais necessária. E a gente vai fazendo uma redução bem gradual, de repente a gente tira e não está fazendo nenhuma diferença, não está fazendo falta. Tá? Então, a medicação não é uma sentença, ela não causa dependência, desde que você saiba usar. Evidentemente, você não pode simplesmente retirar, principalmente se você está usando uma dose alta, que aí você vai ter uma abstinência, né? O cérebro estava acostumado com aqueles efeitos e muitas vezes uma retirada gradual pode trazer problema. Certo. Antes da gente passar para o assunto do canabidiol aqui, teve um pai aqui que perguntou o seguinte: o filho dele tem 4 anos e ele está percebendo uma dificuldade muito grande do filho dele de 4 anos, que é autista, né, para concentrar. Aí ele está perguntando: nessa situação, é necessário medicamento? Eu diria que a pergunta precisa ser bem analisada, assim, porque muitas vezes a tal da desatenção, né, faz parte do sintoma, né, daquela desalienação do autista, né, aquela coisa de querer fazer só o que quer, a própria agenda, né? Então é importante, aí é importante, super importante discutir com o terapeuta, né, que está acompanhando também, né, para ver como é que essa criança na terapia. Né? Exatamente para ver se isso é realmente sintomas de uma desatenção patológica, vamos dizer assim, ou é só uma falta de um controle que o terapeuta tem que ter para a criança. Né? Então, eu diria que é uma pergunta complexa de responder, porque pode ser que sim, pode ser que não. Se for uma falha simplesmente da técnica, né, da terapia, muitas vezes uma abordagem terapêutica é fundamental para trazer motivação, né, Tatiana? Porque o que motiva essas crianças, né? O que faz as crianças prestarem atenção é motivação, né? Então, quando você está lidando com comportamento, e a gente sempre ensina, né, que o comportamento bom ele tem que ser reforçado,
né? Então, aquilo ali é uma motivação para a criança, quando ela se comporta bem e quando ela responde adequadamente. Ela ganha um elogio, ela ganha um beijo, ela ganha um bater de palmas. Isso é motivação, né? Então, muitas vezes pode estar faltando apenas uma técnica que leve motivação para a criança. Mas O se ainda reforçador assim, adequado, né, para aquela reforçador criança. adequado, exatamente. Mas se ainda assim, depois do uso de vários reforçadores, a coisa não está andando bem, medicação pode ser tentada. Beleza, então vamos lá. Pega fogo! E aí, doutor Hélio? Canabidiol é bom ou não é para autismo? Ou é só para epilepsia mesmo? É engraçado, né? Que eu tô acompanhando também as lives, né? Das suas, né? Você já fez assim A gente fez com Gadia, com Nossa, Paulo Liberalesso. são pessoas assim fantásticas, né? Que têm uma experiência Doutor gigantesca, Gadia né? fala muito bem de você, Hélio. Eu Gadia fiz uma é, live com ele esses dias, ele falou, tem que fazer com o Hélio que manda bem demais. Gadia é um querido, né? É uma autoridade, né? Uma autoridade internacional em autismo, né? Eu acho que a experiência clínica que ele tem é uma coisa invejável, né? E você vê o Gadia assim examinando, como eu tive a oportunidade, né, de ver, é uma coisa assim impressionante, né? O dom que ele tem assim de sentar no chão e estabelecer aquela coisa de médico e paciente, né? De médico e a criança assim, e faz realmente é uma pessoa muito especial. Bom, mas assim, o que eu ia falar é que eles já facilitaram o meu caminho, né? Porque é muito tranquilo isso. A canabidiol existe digamos assim, existe uma racionalidade por trás do uso do canabidiol. Existe um sistema no nosso organismo chamado sistema endocannabinoide, que é interno, todos nós temos, que respondem, né, a determinadas substâncias desse sistema bem complexo. E evidentemente que esse sistema ele já tem estudos mostrando que ele pode ter uma interação com regiões cerebrais ligadas à parte social, metabolismo da ocitocina e da vasopressina. Então, existe, digamos assim, um racional por trás do uso do canabidiol. Mas ainda é estudo, né? Então, não dá para se extrapolar ainda, porque as séries que foram descritas na literatura até tem estudo, mas são assim, 12 casos, 15 casos, né? E a gente não pode simplesmente ouvir falar que uma pessoa se deu bem com o canabidiol e transformar isso numa prescrição da prática clínica. O que está sendo estudado, a gente não pode indicar do ponto de vista de prática clínica. E o próprio Gadia, né, comentou, isso ele comenta toda a live que ele faz, né, que está sendo terminado, concluído um estudo grande em Israel, em que o médico, o colega, o pesquisador, vai ter realmente resultados em breves, aí com uma casuística muito grande, e a gente vai saber exatamente se o canabidiol tem alguma função no autismo. É importante, né, Tati, falar que existem centenas de substâncias dentro da planta cannabis sativa, e o canabidiol é apenas uma delas. O canabidiol ela não leva aquele efeito alucinatório, o efeito que o THC, né, leva. E o grande problema de hoje você saber da qualidade, e aí eu levo para a experiência que eu tenho com pacientes sem uso em epilepsia, é a grande dificuldade de você indicar um canabidiol de qualidade. E muitas vezes para isso você tem que recorrer a uma medicação importada, Sim. e hoje, agora, 2 meses para cá, existe uma medicação de boa qualidade no Brasil, mas ainda de um preço muito, muito alto, né? Então, espero que isso fique mais acessível com o tempo. Ah, Então, isso quer dizer que quem está plantando em casa não isso. está É usando um produto de boa qualidade. fundamental você falar isso, Tiana, assim, porque por mais boa vontade que a gente entenda, o drama das famílias, né? Não tem dinheiro, né? Tem que lembrar assim que essas fórmulas artesanais, o Dr. Paulo chama de panelada, né? Essas fórmulas artesanais, elas não são purificadas, né? Elas têm THC e vários outros componentes, né? E a gente sabe que o THC, quando ele é utilizado, assim, já tem vários estudos mostrando que quem tem uma predisposição genética, vamos dizer assim, adolescentes, assim, eles podem fazer surto primeiro surto, vamos dizer assim, psicótico
com o uso de maconha, digamos, recreativa, né? Então, você imagina você levar isso para uma situação feito autismo, né? Quer dizer, então não tem sentido a gente usar uma combinação de uma substância que sabidamente pode causar surto psicótico, né? Pode causar dano. Então, essa prática de utilizar fórmulas artesanais deve ser realmente muito não utilizada, infelizmente. A Então, gente o tem que indicado é o puro, é o é puro. aquele que passa Existe pela Anvisa, é isso. aquele que passa pelo. É. Tem um controle sanitário, né? E essa substância precisa ser verificada para ver a concentração. Existe uma concentração mínima de THC tolerável, né? Que vai 0,1, 0,2, 0,3%. Isso até zero alguma coisa por cento não tem problema. Mas a substância que é estudada em epilepsia, que já mostra que tem efeitos interessantes em alguns casos de epilepsia, ainda dá para fazer uma live só de epilepsia e canabidiol, né? Quer dizer, é o canabidiol, né? Então, é a substância purificada, é a substância mais indicada para essa situação. Para autismo, ela é uma, digamos assim, é uma situação que pode trazer um benefício se os estudos mostrarem que isso acontece, né? O grande problema no canabidiol, Tatiana, e aí eu extrapolo novamente para o uso em epilepsia, que os estudos apontam assim que existe mesmo pacientes que têm uma indicação precisa na epilepsia, com síndromes graves, como a síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet. A gente tem que falar de Dravet 2 minutos. Tem que falar de Dravet. 7 a 10% dessas pacientes podem piorar a epilepsia com o uso do canabidiol. Então, vai ter que ter muito estudo pela frente para a gente dizer assim, ó, o canabidiol vai dar certo para este tipo de epilepsia, né? Ou, se um dia isso for liberado para autismo, o canabidiol vai ser indicado para esse tipo de tratamento, esse sintoma-alvo no autismo. Mas hoje, isso não é a realidade. Então, a gente não pode ouvir falar que alguém usou e foi bom e fazer isso de uma prática diária. Certo. E aí, vamos falar um pouquinho de Dravet? A gente já está caminhando para o final, tem que falar de Dravet e vitamina D, doutor Hélio. Bom, olha só. A doutora Charlotte Dravet, uma neurologista, né, francesa, que descreveu fim da década de 70, o início da década de 80, essa síndrome, através de observação, né, de crianças que tinham uma clínica semelhante, né? E essa síndrome, né, recebeu o nome da sua descobridora, da pessoa que descreveu, né? Hoje isso é muito raro acontecer, né? Isso se chama um epônimo, né? Você colocar o nome da pessoa que descreveu. Isso raramente é feito hoje em dia. Existe uma coisa mais de descrever a doença pela fisiopatologia. Mas a doutora Charlotte Dravet descreveu uma epilepsia de origem genética, quer dizer, você já nasce com ela, né? E ela é uma disfunção porque ela é uma mutação de um gene chamado SCN1A, que está relacionado à função elétrica dos neurônios, né? Então, a gente sabe que as células elas funcionam, as sinapses elas passam de um impulso para outro, né? Uma célula para outra através da sinapse. Isso é feito por um metabolismo, né, que envolve algumas substâncias, como sódio e potássio. Em suma, quando você tem uma mutação nesse canal de sódio, do SCN1A, você tem um cérebro mais hiperexcitado, né? Então, você já tem um cérebro naturalmente propenso a ter epilepsia. E, geralmente, essa epilepsia é de difícil controle, infelizmente é de difícil controle. Você tem vários tipos de crise, mas o que dá nome à síndrome, que também é chamada de epilepsia mioclônica precoce, são crises chamadas de mioclonias, choquinhos, mas ela pode ter crise aquela generalizada, de cair no chão e tal. E uma particularidade interessante dessa síndrome é que ela pode ser desencadeada ou pode piorar bastante em situações que alterem a temperatura corporal. Então, febre, infecções fazem a criança descompensar. E é muito comum, e aí até vou citar uma coisa da vacina, que essa síndrome, né, muitas vezes ela descompensa depois de uma vacina. Aí se pensa que é por causa da vacina, mas não. É por conta da febre que muitas vacinas podem dar, né? Então, aquela alteração do sistema imunológico, né? É natural que algumas vacinas possam causar
essa ativação do sistema imunológico. Aliás, é isso que a gente quer, né? Para proteger. Mas muitas vezes há um pouquinho de febre naquela reação inicial. E as crianças têm convulsão. E aí entra aquela coisa, né? Nossa, a vacina faz mal. Então, isso é bem como uma criança ali de 4, 6 meses, quando toma aquela tríplice, que é uma vacina bem antigênica, né? E aí pode produzir febre, a criança tem convulsão e a pobre coitada da vacina leva a culpa, né? E outra coisa mais interessante que é importante falar é que existem medicações adequadas para a síndrome de Dravet. Existem medicações que devem ser evitadas, ou seja, que pioram as crises na síndrome de Dravet. Existem medicações que melhoram a síndrome de Dravet. Existe uma específica que é considerada uma droga órfã. Droga órfã é quando aquela droga é usada especificamente para aquela doença. Existe mais, infelizmente a gente não tem no Brasil, mas ela se chama estiripentol e ela é utilizada para a síndrome de Dravet. Então, muitas vezes, quando você tem um diagnóstico confirmado e você consegue importar essa medicação, ela pode reduzir bastante as convulsões, né, as crises epiléticas da pessoa com síndrome de Dravet. Certo. Hélio, a gente tem mais 3 minutinhos aqui. Me fala uma coisa, o que você acha da tal da vitamina D, do ômega 3? Aí eu extrapolo, né? Quer dizer, vitamina D, vitamina B12, ômega 3, óleos essenciais, né? Nada disso tem indicação científica. Não tem nenhum estudo robusto assim, que mostre que isso funciona. Tem até umas que têm nomes até sugestivos, né? Não sei o que, speaks, né? Quer dizer, fala, né? Como se uma vitamina fosse levar fazer a pessoa falar, né? A pessoa da produção verbal, né? Então, infelizmente, especificamente em relação ao ômega 3, até tem estudos mostrando que crianças que foram comparativamente acompanhadas, né, quem usou ômega 3 teve efeitos piores, né, resultados piores no tratamento. Então, quando a gente avalia uma criança com qualquer transtorno de desenvolvimento, é natural a gente pedir uma bateria de exames básicos, né? Lógico que a gente tem que fazer um exame para avaliar a função da tireoide, os hormônios da tireoide. A gente pede sim vitamina D, vitamina B12. Mas se você não tem deficiência, isso detectada pelos exames, não tem nenhum sentido você usar essas vitaminas para o tratamento dos sintomas do autismo. Certo. Hélio, vamos encerrar então falando aí o que você acha das dietas para o autismo? Mesma coisa, né, gente? Quando eu falo isso, eu não estou pegando no pé, né, dessa situação. Eu tenho que trabalhar com coisas científicas, com coisas que funcionam. Se o médico indica para o seu filho uma coisa que vai fazer mal para ele no futuro, né, aquele médico pode ser processado por isso. A gente tem que ter responsabilidade, né, de indicar o que tem embasamento, não fazer a família perder tempo, né? E a dieta Exato. também, a dieta não tem evidência, isso quem não está dizendo não sou eu, são estudos, né? Estudos robustos, meta-análise, revisão sistemática, mostrando que a dieta para sintomas do autismo não tem função, embora se você tem uma doença celíaca, uma diarreia, ou uma alteração gastrointestinal, e o seu gastroenterologista encontrar um diagnóstico específico de alguma alergia, intolerância, é lógico que aquela dieta vai melhorar o sintoma gastrointestinal, mas ela não é indicada para o tratamento dos sintomas do autismo. Isso aí, doutor Hélio. Que maravilha de live, hein, pessoal? Olha só, vai ficar gravado aqui no IGTV, depois eu vou colocar lá no YouTube do Direito e Inclusão e vocês vão poder assistir desde o início, porque tá quente do início até o final. Doutor Hélio, muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Com certeza, essa live vai ser útil para muitas pessoas a partir de agora, né, que a gente está encerrando, o pessoal começa a assistir. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Agradeço, um beijo para vocês, para você, Davi, Sofia, Nise. E espero você aqui numa próxima vez para a gente falar então de epilepsia. Tá marcado, combinado, Tati. Parabéns para você, parabéns para você. Esse trabalho que você faz é fantástico, né? Continue assim, que esse seu exemplo assim tá ajudando muitas famílias. Beijo para você. Obrigada, Hélio. Um beijo para você. Tchau, tchau. Gente, esse é o Dr. Hélio Vanderlinden Júnior, que esteve aqui conosco. E eu vou cair agora, mas eu já volto agorinha com o Lucelmo Lacerda para a gente falar de deficiência intelectual e sala de aula. Gente, como lidar com a criança com deficiência intelectual na sala de aula? Daqui a pouquinho, aqui no Direito e Inclusão. Não sai daí, não.